Bom, como sempre, a gente pede para desligarem os microfones e acessá-los sempre que tiver alguma dúvida e fazer as intervenções que desejarem, né, dentro do contexto da aula. É, e também, ao final, a gente tem um ciclo aberto de perguntas e comentários. Quem quiser se manifestar, seja muito bem-vindo para fazê-lo. Vamos dar início então às nossas atividades de hoje, fazendo a apresentação do caso clínico. Caso clínico que é um adenocarcinoma de pulmão, é um caso clínico especial que a gente apresentou no Congresso de Tratamento e Prevenção de Câncer, tratamento integrativo, né, e prevenção do câncer. Foi um evento fantástico que aconteceu lá em São Paulo nesse último final de semana. Esse foi um caso, então, que trouxe à tona a própolis como suplementação integrativa no tratamento do câncer, um relato de caso clínico. Esse relato de caso clínico, ele está vinculado também ao contexto dos tratamentos dos nossos pacientes aqui na clínica e a partir dessa sistematização que a gente implementou dentro do contexto da avaliação integrativa, dentro do contexto da compreensão da fisiopatologia integrativa, avaliação do paciente, análise dos exames laboratoriais dentro dessa visão integrativa, geração dos protocolos e desfecho clínico, sempre vai estar então organizado nesse sentido. E esse paciente foi um paciente especial que a gente conseguiu então uma resposta clínica num caso muito, muito grave e por isso ele foi selecionado para que a gente pudesse levar lá para mostrar exatamente essa eficácia da própolis dentro de um contexto integrativo de tratamento nos protocolos que a gente gera aqui. Primeira das evidências que a gente tem sempre no contexto da comprovação é a fé, né? Eu acredito que exista algo mais, eu acredito que isso funcione, eu faço uso porque eu creio que isso vai me ajudar, mas muitas vezes só a crença, só o eu acredito não nos garante uma eficácia terapêutica, né? O que garante de fato a eficácia é a comprovação. A gente tem então aqui a ciência, que é o instrumento básico de avaliação através da experimentação, que nos garante a comprovação, a eficácia. Então, a partir da fé, da crença, a gente tem a ciência como intermediário dessas estratégias de comprovação que são depois feitas na prática clínica. Então, a ciência antecipa os resultados através do seu método científico empregado para validar todas essas ações que são atribuídas. Com a própolis não é diferente. A gente passou por todos esses contextos de validação, né, prévias, pré-clínicas, depois clínicas em pessoas saudáveis, avaliação de todos os mecanismos farmacológicos que estavam envolvidos na própolis. Foram 28 anos, 3 livros, quatro, é, quatro produtos patenteados, depois mais 18 teses de mestrado, doutorado, orientação de trabalhos de iniciação científica, inúmeros deles, participação em congresso. Tudo isso foi gerado, então, dando suporte, dando validação para que a gente possa comprovar na prática clínica. E foi na comprovação da prática clínica que a gente trouxe exatamente esse caso. Não sei se alguém já viu esse filme, O Preço do Amanhã. Preço do Amanhã era um filme que narrava um futuro distópico em que as pessoas tinham um prazo de validade, ou seja, elas trabalhavam para ganhar tempo de vida. Elas desenvolviam suas atividades para terem mais tempo de vida que era registrado num cronômetro. Daí os trabalhadores trabalhavam para terem seus 30 dias a mais de vida, então ganhavam somente para que tivesse esse tempo a mais. E os multimilionários lá tinham um tempo infinito de vida, né? E no final tem um desfecho muito, muito interessante que eu sugiro que vocês vejam para não dar spoiler aqui, né? E quando a gente fala de pacientes com diagnóstico de câncer, é quase isso, é quase isso. Ah, ele vai consultar um profissional da saúde e esse profissional da saúde define um tempo de vida para esse paciente a partir das estatísticas.
do quão isso é grave, do quão isso é invasivo, do quão isso é letal para o paciente, e dependendo do estado, muitas vezes, como nesse caso desse paciente, a descrição, a previsão, o prognóstico desse paciente era que ele tivesse 1 ano de vida. E aí, 1 ano de vida é um tempo limitado, né, para que as pessoas façam tudo o que precisariam fazer. Se a gente imaginar, então, dentro desse contexto, quantas coisas a gente faz durante o nosso ano, e a gente faz, então, preparar slide, prepara aula, atende paciente, vai dar aula em São Paulo, dá aula no Peru, como daqui a pouco, faz aquela correria maluca, né? E tem esse tempo contado de vida. Imagina alguém chegar e abreviar esse tempo, esse projeto futuro, com um curso temporal. Por isso a gente sempre diz que nós não temos condições de gerenciar essa informação a ponto de definir a estrutura temporal de vida de uma pessoa. É impossível, apesar das previsões estatísticas, definirmos o tempo de vida de uma pessoa. E é o que a gente passa para os pacientes. Não deixe que o diagnóstico de câncer seja uma sentença de morte. Ninguém consegue, por função divina, ainda que seja uma intuição ou um valor estatístico, definir o tempo de vida das pessoas. E é isso que a gente gostaria sempre de deixar frisado. Deus não delegou, Deus não delegou Deus não delegou capacidade de gerar uma avaliação de tempo para esses médicos, para esses profissionais da saúde definirem quanto você vai viver a mais. E é isso que a gente faz então. O que você faria, né? Pensando agora nas nossas próprias vidas, né? O que você faria com 1 ano a mais de vida? Se alguém dissesse assim, não, você vai morrer amanhã, ou não, você vai morrer daqui a 1 ano. Quais planos, quais ações, quantos abraços, quantos eu te amo vocês dariam, vocês fariam na sua existência, né? E a importância do tempo de vida com qualidade, não uma pessoa que fica subjugada a uma condição clínica tão difícil de atuar que não tem mais convívio social, somente rotinas hospitalares. Então, tempo significa vida, né? Vida em qualidade, vida com uma expectativa de relacionamento social. Todos os nossos casos também aqui são, todos os nossos casos são validados a partir de comitê de ética, né? Então a gente só divulga as informações que a pessoa, o paciente, nos permite que sejam divulgados. Então todas essas informações, elas são, na verdade, sigilosas, exceto aquelas que foram estritamente cientificamente autorizadas para serem divulgadas pelos pacientes. Então, tudo isso está registrado e a gente, então, faz esse processo de registro aqui antes de divulgar, claro, quaisquer informações. Então, vamos ter aqui esse registro oficial. E isso também faz parte do nosso curso de especialização, né? O pessoal que já é da pós ou que já passou pela pós, como alguns dos nossos mentorados aqui, já sabe que o curso de especialização ele tem 2 momentos, um momento de avaliação de aulas gravadas, em que a gente transmite a informação teórica, e um segundo momento em que a gente transmite em online, ao vivo, como esse dia de hoje, os casos clínicos e faz a revisão dos conteúdos da aula gravada. Então, para ter uma discussão, para ter uma participação coletiva na transmissão do conhecimento e na geração dessas informações para a prática clínica. Então, todos os casos clínicos eles são voltados exatamente para que o aluno que está em formação tenha a visão prática do processo terapêutico. E aí são vários casos que são disponibilizados, né? Hiperplasia de próstata, supressão da adrenal, doença de Alzheimer, menopausa, enxaqueca e menopausa, parasitoses e inflamação intestinal. Todos esses casos já estão sistematizados e disponibilizados, então, para os nossos alunos através de
dessas intervenções online ao vivo, né? E esse caso em especial é muito bacana porque a gente teve todo o acompanhamento clínico do paciente desde o início do tratamento diagnóstico até o final, na etapa em que a gente acompanhou ele com com vida em qualidade ainda, né? Então, é um paciente com adenocarcinoma de pulmão. Como sempre, a gente começa com a fisiopatologia integrativa, compreendendo a origem das doenças. Essa é a ideia da fisiopatologia integrativa, nada de tratar sintoma. Não é produtivo ficar regulando os sintomas do paciente sem uma intervenção na sua causa, na sua origem principal. Por isso, a compreensão da fisiopatologia integrativa é a principal ferramenta da medicina integrativa para estabelecer esses mecanismos de ação direto na gênese, direto na origem do processo patológico. Quando a gente fala então de adenocarcinoma de pulmão, a gente tem os 10 eventos clássicos que a gente já tem trabalhado aqui na pós-graduação no módulo de doenças degenerativas, em que tem a exposição ao agente cancerígeno, ao agente oncogênico, depois a multiplicação desordenada celular a partir de uma mutação, a mutação que faz também modificações fenotípicas, um aumento da proliferação, um aumento do consumo de energia, aumento da produção de radicais livres, aumento da produção de mediadores inflamatórios. A inflamação e os radicais livres que destroem o tecido fazem um novo ciclo de inflamação e expansão tumoral. Esse tumor gera novos vasos sanguíneos para aumentar ainda mais o fluxo de sangue para a nutrição do tumor, e isso gera neoangiogênese. Quando aumenta a produção de energia ao nível das células carcinogênicas, ela gera ainda mais radicais livres e faz com que haja, então, uma expansão do leito vascular no entorno das células tumorais, e a partir daí faça, então, a possibilidade da metástase, o desprendimento dessas células que estão em crescimento e a possibilidade de absorção dessas células em crescimento desgarradas do ambiente tumoral inicial para a corrente sanguínea para fazer o evento 10, que é o processo de recolonização em outros tecidos, que é a metástase. E aí todo o ciclo novamente se inicia nesse outro tecido. Por isso a gente tem pacientes com uma origem focal, uma célula tumoral na mama, uma célula tumoral no pâncreas, uma célula tumoral nos ossos, e aí, a partir daí, no cólon intestinal, no intestino, e a partir desse ponto focal, a gente tem distribuição de células para elementos que são embriogenicamente similares àquele tecido que deu origem ao primeiro foco de, de células tumorais. No caso do adenocarcinoma de pulmão, o que a gente sabe é que é uma mutação de genes específicos e que afetam diretamente o fator de crescimento epidermal, o FGR, o gene de expressão CRAS e o gene ALK, que promovem exatamente esse crescimento celular desgovernado, neoangiogênese e invasão muito rápida dos tecidos para a geração de metástase. Principais pontos de metástase, depois a gente vai ver na fisiopatologia, mas entre eles o cérebro. Então, do pulmão vai para o cérebro, mas pode ir para os ossos, pode ir para outros tecidos, como a gente vai ver. No microambiente tumoral, que a gente tem, então, sempre uma inflamação crônica, sempre uma resistência imunológica e sempre um estresse oxidativo. Todos, isso é comum a todos os ambientes carcinogênicos. Por isso que muitas vezes os pacientes, os profissionais da saúde que não têm a abordagem do conhecimento que a gente tem da própolis, referem, como é que tu vai usar própolis para tratar câncer de pulmão, câncer de osso, câncer de colo de útero? São células diferentes no contexto de multiplicação celular, mas todas têm o mesmo padrão funcional, que é o crescimento celular descontrolado, a neoangiogênese, a invasão dos tecidos e a multiplicação a partir de um processo metastático para outros lugares.
Todos esses padrões celulares podem ser minimizados com o uso da própolis, porque a própolis tem, e a gente vai ver os mecanismos relacionados aqui. Própolis tem um efeito antitumoral, induz a apoptose nas células tumorais, reduz a neoangiogênese, faz a avaliação, o sequestro dos radicais livres do entorno tumoral, diminuem o quadro inflamatório e, obviamente, impedem a metástase através de invasão e produção de células tumorais em tecidos à distância. Então, tem esses múltiplos mecanismos de ação relacionados à ação da própolis, e por isso ela é tão eficiente no contexto do tratamento de processos tumorais. Em relação ao adenocarcinoma de pulmão, os principais sintomas que persistem são tosse persistente, dispneia, dor torácica, fadiga, perda de peso. Isso está muito, muito bem definido já na literatura, que são os próprios sinais e sintomas relacionados ao sobrecrescimento de células tumorais. O prognóstico dele gera em torno de, nesse caso do paciente, no estágio 3, a sobrevida desses pacientes estatisticamente, e aí apenas estatisticamente, e a gente vai provar que isso não é verdade, né? A sobrevida média de 24 meses. Mas nesse caso do paciente, como tinha agravamentos, a gente vai ver na descrição do caso clínico, o paciente pegou COVID, teve um quadro de alteração funcional respiratória adicional, então a expectativa, o prognóstico para esse paciente era de 1 ano. E a taxa de sobrevida, ainda que em tratamento, 5 anos, com sobrevida em 5 anos, é de 20%. Tá? Então, não, ainda que a gente tenha uma condição de tratamento, somente 20% dos pacientes se salvam no tratamento clínico convencional, obviamente. Estatísticas em relação ao adenocarcinoma de pulmão, ele é o segundo carcinoma mais incidente no mundo e que causa maior número de mortes por processos tumorais, né, por câncer. Ele tem em torno dos subtipos, em torno de 40 a 50% dos casos de pulmão, câncer de pulmão em não fumantes. E a incidência, segundo o INCA, o último dado que eles publicaram, 2023, 32 mil novos casos por ano. Esse é o nosso perfil de pacientes que poderiam ter uma sobrevida e que estão, em geral, perecendo em 2 anos, né, morrendo em 2 anos. E a taxa de letalidade de 80 a 85%. É o câncer de maior mortalidade oncológica mundial. Um deles, né? O segundo é o de pâncreas. Pâncreas também é fulminante pelo grau de comprometimento e proliferação que tem essas células tumorais pancreáticas. Nesse caso, 80 a 85% de letalidade, ou seja, o paciente seguramente teria apenas 20% de chance de sobrevida e ainda com um tratamento contínuo quimioterápico. O que a gente sabe também do adenocarcinoma de pulmão é que tem uma mutagênese e a gente sabe exatamente em quais genes frequentemente acontecem essa mutação, que um deles é o receptor de fator de crescimento epidermal, que desencadeia crescimento tumoral, risco de metástase, inflamação crônica e ainda gera impactos imunológicos no entorno do tumor, reduzindo a capacidade de resposta do mecanismo imunológico de reconhecimento tumoral e por isso fazem esse dano tão expansivo, né? Porque o sistema imune fica imunocomprometido. E aí, perspectivas integrativas desse tratamento seria a abordagem sobre o terreno biológico alterado, melhorando os quadros inflamatórios, oxidativos, de nutrição celular para o tumor, controlando o sistema imunológico e reduzindo o estresse oxidativo e mediadores inflamatórios. Essa abordagem sistêmica poderia, então, melhorar a qualidade resolutiva desses pacientes portadores de adenocarcinoma de pulmão. Na grande maioria das vezes, o tratamento quimioterápico tem como objetivo só ao induzir a apoptose
nessas células tumorais, ou seja, mata a célula tumoral, mas como a célula tumoral ela é similar em termos de origem biológica às células normais, ela foi só mutada em alguns genes para a expressão de determinadas condições oncogênicas. O quimioterápico destrói as células de proliferação, células tumorais, mas também destroem as células normais, obviamente. Não existe uma seletividade desse processo de destruição celular pelo quimioterápico convencional. Por isso, tem tantos efeitos colaterais associados a esse crescimento tumoral, né, e ao tratamento que a gente tem com a química convencional. Na anamnese integrativa, que é o segundo passo que a gente faz com o paciente, que é a compreensão do quadro clínico desse paciente, a gente vai perceber que era um homem, então, de 65 anos, que teve o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão, teve previamente um COVID-19, teve hiperplasia de próstata, então ele já tinha um quadro hiperplásico latente, uma mutação frequente nesse organismo, capaz de gerar multiplicações oncogênicas, porque ele teve hiperplasia de próstata, teve também outros quadros que levaram a essa informação, né? Sintomas associados: cansaço, insônia, concentração ruim, ansiedade discreta. E ele é um paciente ainda super controlado, assim, em termos de ansiedade, né? Mas, claro, o diagnóstico do médico com um prognóstico de um ano de vida, qualquer um ficaria ansioso para fazer tudo que teria de planos na vida toda fazer dentro de um ano, né? E a ideia da história sintomática aqui iniciou com uma tosse crônica com expectoração, foi investigada por tomografia, levada ao diagnóstico então de adenocarcinoma de pulmão. Ele apresentava basicamente sintomas de dispneia respiratória, um sono irregular, uma ansiedade e alterações de humor muito dramáticas, sensibilidade digestiva, como uma gastrite prévia, com azia, distensão abdominal. E a gente sabe, né, das nossas aulas que distensão abdominal e essa percepção de acidez estomacal muitas vezes está relacionada com um prejuízo no processo de secreção digestivas, né? O paciente não consegue pré-digerir as proteínas, não consegue fazer com que essas proteínas sejam digeridas pelas enzimas secretadas pelo pâncreas dentro da luz intestinal, e com isso o acúmulo de proteínas não digeridas fermentam, apodrecem ao nível intestinal e geram todo um contexto inflamatório do intestino que aumenta a permeabilidade desse intestino e gera com isso uma inflamação subclínica crônica, gerando então um ponto focal de inflamação para todo o organismo. Mais do que isso, aumenta a permeabilidade do intestino e possibilita a absorção de lipopolissacarídeos bacterianos, conteúdos bacterianos intestinais que são estimulados na sua proliferação em função dos alimentos que ficam sem digerir ali dentro do intestino. Então, o alimento não digerido totalmente, ele serve de alimentação para a fermentação bacteriana gram-negativa ao nível intestinal. Por isso, muitas vezes, os pacientes com um perfil de resposta digestiva alterada apresentam quadros disbióticos, apresentam hiperpermeabilidade intestinal, apresentam quadros inflamatórios associados a processos imunogênicos periféricos, porque esses lipopolissacarídeos, eles são reconhecidos como partículas imunogênicas, ou seja, o nosso sistema imunológico reconhece isso como sendo uma bactéria e leva todo essa resposta imunológica a partir da presença desse LPS. Como absorve pelo intestino, ele vai se depositar em vários locais e gera nesses locais pontos de reconhecimento imunológico. Ou seja, a gente está gerando, com o intestino permeado,
a possibilidade de múltiplos pontos inflamatórios e imunogênicos de sensibilidade imunológica no nosso organismo. Nesse contexto, quadros inflamatórios crônicos podem ser agentes de estresse oxidativo. A gente sempre fala, inflamação gera oxidação, oxidação gera destruição celular, que retroalimenta o processo inflamatório. Por isso fica cronicamente acontecendo esse evento, esses dois eventos paralelamente. Quando a gente tem oxidação e inflamação, são as duas pré-condições fisiopatológicas para a indução de mutações, mutações gênicas em determinados genes oncogênicos, e esses oncogenes ativados pela oxidação e inflamação fazem a proliferação celular. Primeira coisa que acontece, muda o gene, altera, tem uma mutação, aumenta a proliferação celular. Proliferação celular que precisa de muita energia, consome muita energia, por isso ele faz muita mitocôndria, aumenta muito o metabolismo glicídico, faz glicólise. E a quebra da glicose, esse mecanismo glicolítico, assim como o mecanismo para a quebra de ácidos graxos, dentro do contexto da célula tumoral, explode em termos de energia. E essa energia é usada basicamente para proliferação celular. Só que quanto mais mitocôndrias, quanto mais processos energéticos são gerados, mais radicais livres são produzidos, mais expansão oxidativa no entorno do tumor a gente tem. E mais destruição celular, ou seja, mais tudo, né? Mais inflamação, mais vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular e a célula prolifera cada vez mais. E esses sintomas foram então capazes de serem avaliados bioquimicamente, porque os marcadores tumorais desse paciente já estavam alterados. Entre eles, o CA-125 é um marcador tumoral inespecífico, em geral está aumentado em cirrose, endometriose, hepatite, pancreatite, cistos de ovário, mas também em adenocarcinomas. E o CEA, que é um antígeno carcinoembriogênico, esse é um pouco mais específico e está alterado em adenocarcinoma de pulmão, entre eles câncer de pulmão, câncer coloretal, mas pelos sintomas que o paciente apresentava, obviamente, essa condição bioquímica referia muito mais especificamente para o pulmão. Claro que precisaríamos complementar esses diagnósticos. Foi então sugerido um PET scan exatamente para ver o quão comprometido estava esse perfil pulmonar. E aí nós tínhamos uma lesão expansiva do lobo superior esquerdo. Então, essa lesão expansiva significa em expansão, células, um ponto focal em expansão. Tínhamos nódulos adicionais, já tínhamos também uma linfonodomegalia, um aumento dos linfonodos. Isso é um significado que já existe um processo de recrutamento imunológico, uma expansão do linfonodo, para que haja um combate a esses processos de proliferação inflamatória tumoral. E não havia sinais de metástase à distância. E aí, como comprovar esses sinais de metástase à distância? Fizemos uma ressonância do crânio. E a ressonância magnética do crânio fez então a evidência de que não existia realmente um processo de metástase cerebral. Todo o PET scan então concentrava as informações tumorais ao nível do pulmão com um aumento do linfonodo. Foi também feita uma biópsia dessa amostra do nodo superior esquerdo, e essa amostra gênica, essa amostra celular coletada, foi mandada para um ambiente de laboratório nos Estados Unidos para fazer esse processo analítico, uma análise oncológica molecular. Essa análise oncológica molecular pega essas células da biópsia, faz um cultivo dessas células e vê em quais receptores estavam presentes nessa
particularmente nessa célula. Então, a gente tem agora uma dinâmica de compreensão de quais genes foram afetados pelo quadro inflamatório crônico e oxidativo e quais genes estavam expressos exatamente para produzir esses receptores presentes na superfície dessas células. E aí identificamos alguns que são muito importantes. Os genes que estavam presentes, entre eles o EGF, o receptor de fator de crescimento epidermal, o NF-κB e as proteínas relacionadas a, ao crescimento vascular, fator de crescimento do endotélio vascular. Esses eram os principais achados. Então, o receptor de IGF, o receptor de EGF, o mTOR e a ciclooxigenase 2, que depende basicamente da expressão e ativação do NF-κB. Então, a gente já sabia dessa célula tumoral quais as vias utilizadas por essa célula para um processo de proliferação. Os receptores para fator de crescimento epidermal, esse e o NF-κB, eles são dependentes de um contexto de fosforilação para para o aumento da sua expressão produtiva, para a sua proliferação celular, para a ativação dos processos de proliferação celular. Nesse contexto também da análise oncológica molecular, é feita uma sensibilidade dessas células. Pega as células isoladas, coloca em contato com as doses propostas terapeuticamente para controlar esse processo de crescimento tumoral e avalia a sensibilidade dessas células a esses agentes antitumorais. E aí foi definido quais os quimioterápicos possíveis. Nesse contexto também, o que a gente viu é que foi testadas substâncias naturais capazes de interferir com essa replicação gênica. Três classes de substâncias naturais foram testadas então, referenciando então em verde os sensíveis, maior que 5% de atividade sobre as células, e sem sensibilidade, os em vermelho, com menor concentração de atividade citotóxica sobre as células tumorais. Agentes citotóxicos, imunomoduladores e inibidores de fatores de crescimento. Entre esses fatores de crescimento, o que a gente viu, a apigenina, coenzima Q10, os derivados da curcumina, os curcuminoides totais, e a quercetina e o artepilin C com 30%. Assim como nos imunomoduladores, o artepilin C, que é o princípio ativo contido dentro do extrato de própolis verde, com 30%, da mesma forma como o agente citotóxico, com 30% de eficácia. Por isso, a gente, a partir desse contexto de informação, gerou os protocolos terapêuticos já com uma ferramenta específica, né? Gerando, então, um contexto analítico que pudesse nortear a construção dos protocolos para direcionar especificamente a esse paciente, com as suas características imunológicas, com as suas características bioquímicas e com as suas expressões naquelas células tumorais de todos os receptores envolvidos no processo de proliferação celular. Legal isso, né? Porque a gente com isso tem uma ação muito mais específica, muito mais potente, né? No sentido de minimizar os efeitos colaterais e acertar na, na origem do processo fisiopatológico. Nesse, por isso geramos os protocolos terapêuticos, tratando a origem das doenças. Período inicial de agosto a março de 2023 de acompanhamento. Então, de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foram 7 meses. 6 meses de tratamento e mais 30 dias de observação. Iniciou o tratamento com o paciente, fez questão de entrar também, pelo oncologista que o acompanhava, fez questão de entrar com a terapia convencional, que é um bloqueador do receptor de fator de crescimento epidermal,
Esse fator de crescimento epidermal estimula o processo de crescimento do tumor por um mecanismo fosforilativo, como eu mencionei. Então, dispara todo um mecanismo de regulação fosforilativa para gerar crescimento tumoral. O medicamento convencional faz inibição específica com anticorpo específico contra esse receptor e por isso diminui essa capacidade proliferativa do tumor. Ótimo, fez 30 dias desse tratamento e associamos a esse tratamento citoprópolis e os nossos protocolos integrativos. Vamos ver como é que isso foi equilibrado, né? Citoprópolis por 90 dias, depois por mais 90 dias. Foram 6 meses, então, de tratamento com citoprópolis nas doses de 3 cápsulas, 3 vezes ao dia. Esse foi o tratamento com citoprópolis em conjunto. Antes, durante e depois da quimioterapia, que foi de 30 dias. Reposição vitamínica lipossolúvel, porque o paciente estava com níveis mais baixos de vitamina D, e a gente sabe que a vitamina D ela tem um poder imunomodulador muito interessante, além de melhorar a expressão das hidroxilases lá no sistema nervoso central, aumentando a síntese de serotonina a partir da estimulação da triptofano hidroxilase, assim como estimula a produção de noradrenalina, estimulando a expressão da tirosina hidroxilase. Ambas enzimas que aumentam, então, noradrenalina e serotonina, que estão envolvidas no processo de geração de foco, atenção, respostas a estímulos emocionais, percepção desses estímulos prazerosos. Então, tudo isso ajudaria a ter uma melhor compreensão da situação e promover um bem-estar no paciente. Então, vitamina D, 5.000 doses diárias de vitamina por 60 dias, então foram 2 meses, depois a gente repetiu, deu intervalo de 30 e fez mais 2 meses para garantir níveis mais altos de vitamina D. E um conjunto de suplementos que estavam lá naquela fórmula que aparecia a sensibilidade dessas células tumorais como aos produtos naturais, e esses produtos naturais contidos então dentro de Vitis vinifera, Boswellia serrata, cúrcuma longa, Vitania sonífera, astragalus e sedum roseum, que são plantas adaptogênicas. Plantas adaptogênicas garantem uma melhor resposta do organismo aos contextos energéticos, a percepção de estímulos estressores, ansiogênicos, e com isso melhoram toda a característica energética do paciente, incluindo resposta imunológica, melhora a percepção desses estímulos estressores, reduzindo a ansiedade, melhora com isso os eixos hormonais, a ativação desses eixos hormonais, incluindo o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, regulando esses eixos e melhorando então a disponibilidade e a resistência das células circunvizinhas, porque a célula tumoral é uma célula de alto nível metabólico, alto consumo energético. Então, a dependência energética para as células tumorais acabava levando a uma fadiga das células do resto do corpo. É como se nós tivéssemos um vórtice de energia sendo consumido, apesar de estarmos tentando repor essa energia. A célula tumoral faz exatamente esse mecanismo de consumo energético. Tudo isso fizemos na base de um shake, um shakezinho. Ah, aqui temos um shake como esse, todos os componentes ali dentro, dissolvidos então em leite vegetal ou água e consumidos uma vez por dia pela manhã para reposição desse manancial energético das células normais. Vitis vinifera, que tem então os efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, previnem danos oxidativos celulares, portanto. Boswellia serrata, que tem na sua composição ácidos boswélicos totais, são anti-inflamatórios também, especialmente agindo sobre a produção de 5-lipoxigenase,
que é a principal enzima formadora de leucotrienos, um dos mediadores inflamatórios que está mais relacionado ao processo de broncoconstrição e de inflamações respiratórias. Boswellia, então, age pontualmente nesse contexto, além de regular o sistema de resposta imunológica ao tecido bronquiolar, broncopulmonar. Curcumin, o cúrcuma C3 complex, curcumin C3 complex é um extrato padronizado de cúrcuma longa, de açafrão da terra, que tem na sua composição curcuminoides totais e não apenas curcumina. Ele é preservado nessas condições, por isso tem uma biodisponibilidade muito mais efetiva. Todos esses curcuminoides, eles se somam em termos farmacocinéticos, melhorando a absorção da curcumina, que é o principal dos curcuminoides, e faz um efeito muito poderoso, associado sinérgico à curcumina, para garantir esse efeito anti-inflamatório, antitumoral e também antioxidante. E a gente sabe que oxidação e inflamação, como eu mencionei, estão na gênese desse processo. Como o curcumin C3 complex tem ação antioxidante e anti-inflamatória, associando-o com a própolis, os efeitos são muito potencializados e são, então, capazes de controlar vários processos, não só o próprio processo tumoral do câncer. Curcumina tem, então, vários outros mecanismos, né? Curcumina e seus derivados curcuminoides, anti-inflamatório, antioxidante, mas também antimicrobiano, controlando desbiose e antitumoral, induzindo sinalização apoptótica dentro dessas células tumorais. Farmacologicamente, a gente tem então uma redução da inflamação e dor e uma melhora no contexto de resolutividade na cicatrização dessas lesões inflamadas no ambiente pulmonar. Um dos mecanismos de sinalização, assim como o próprio artepilin C para o curcumin C3 complex, é exatamente o NF-κB. Esse fator de transcrição NF-κB, e eu via lá como farmacologista, eu quase me revoltava na cadeira, me remexia na cadeira, o pessoal falando NF-κ-beta, né? NF-κ-beta. Não é NF-κB mesmo, beta é a designação grega, né? NF-κB, tá? Sempre que vocês forem reproduzir essa informação. NF-κB é o fator de transcrição nuclear do tipo B. E aqui a gente tem esse fator de transcrição que é composto por duas subunidades proteicas, P50 e P65. Eles são estimulados por mecanismos fosforilativos relacionados à ativação de um receptor chamado Toll-like receptors, TLRs. TLRs, então, estão presentes na superfície das células, são ativados, sabem por quem? Por quem? Por lipopolissacarídeos de bactérias. Então, as bactérias são capazes de estimular a ativação do NF-κB, que em resposta a essa ativação, a essa percepção da presença dos lipopolissacarídeos, inicia um processo de transcrição de informações gênicas para a síntese de citocinas e de enzimas envolvidas no processo de geração de inflamação. Por isso, elas ativam células de defesa para produzir mediadores inflamatórios na tentativa de combater a presença da bactéria que tem o LPS. Olha que interessante. Então, se a gente está fazendo mediador inflamatório para tentar destruir a bactéria que ativou o sistema de TLRs, mas a bactéria não existe, esses mediadores inflamatórios e agentes oxidativos vão gerar um aumento da própria inflamação local, pericelular, né? Então, tudo isso vai ser gerado a partir dessa percepção do lipopolissacarídeo. Então, onde ele estiver localizado, a gente vai gerar uma inflamação local, que esse LPS, a partir da absorvido, a partir do intestino, pode ser conduzido até a região pulmonar, como no caso desse paciente.
Terapia biológica do citoprópolis para recuperar o terreno biológico está diretamente relacionado com a sua propriedade fisiológica, validada pelos nossos inúmeros trabalhos científicos, incluindo indução de apoptose em células tumorais. Então, ele entra dentro da célula e faz ativação de um mecanismo pró-apoptótico nessas células de tumor, e esses mecanismos pró-apoptóticos eles estão suprimidos pela própria característica da mudança genotípica que aconteceu durante a mutação. E a primeira das coisas que essa mutação promove é: vamos estimular um próton-cogene para ele gerar mais capacidade proliferativa e vamos fazer proteínas anti-apoptóticas para que essa célula que está em proliferação possa multiplicar-se cada vez mais sem morrer, sem entrar em processo de autofagia. Própolis entra dentro da célula, faz a indução dessas proteínas que são pró-apoptóticas, por isso elas diminuem a sua capacidade proliferativa e entram em autofagia e em apoptose. Também faz a regulação do sistema imunológico e a relação TH1-TH2 através dos compostos da parte específica da molécula do artepilin C, que é uma parte chamada de radical prenil. Esses radicais prenil que estão localizados no artepilin C fazem uma prenilação pós-translacional nas células imunológicas e, a partir daí, muda a característica de resposta imunitária, porque gera uma resposta, uma regulação TH1, TH2 para reconhecimento de alterações celulares, não mais agora para geração de anticorpos, que era o que é estimulado com o processo inicial de proliferação da célula tumoral. Agora, os nossos sistemas de defesa reconhecem células que são alteradas, que são diferentes, células que apresentam um fenótipo distinto daquele tecido normal. Por isso, a atividade imunológica é tão importante associada a essa ação da própolis, porque ativa o nosso próprio sistema de defesa imunitária contra a proliferação dessas células que assumem um papel estranho, um papel diferenciado no crescimento naquele tecido em que elas estão proliferando. Além disso, a própolis tem um efeito interessante por inibição do NF-κB. Então, assim como a curcumina inibe NF-κB, a própolis e o artepilin C em especial inibe muito mais potentemente o NF-κB, reduzindo a produção de citocinas. Com isso, diminui a inflamação crônica, reduz a expressão de proteínas envolvidas na reação inflamatória de fase aguda. Por isso, a gente tem uma diminuição do processo inflamatório de maneira muito persistente, forte e persistente, pela inibição do NF-κB. Além disso, reduz os níveis de estresse oxidativo, melhora a expressão de proteínas antioxidantes naturais, como é o caso da superóxido dismutase, que é a enzima que sequestra radicais superóxido, aumenta a expressão da peroxidase, glutationa peroxidase, e aumenta a expressão da catalase. Então, a gente tem um aumento da capacidade de depuração, de limpeza natural fisiológica dos radicais livres que são gerados no entorno das células tumorais. Com isso, diminuindo o estresse oxidativo do entorno tumoral, reduz a capacidade de expansão dessas células, que dependem da destruição que elas fazem para poder expandir além das fronteiras do crescimento tumoral. E ainda tem um efeito chamado senolítico, porque previne o envelhecimento celular. Como grande parte do processo de senescência celular está associado à geração de um perfil chamado perfil SASP, é um perfil de senescência celular em que as células envelhecidas elas deixam de funcionar fisiologicamente e passam a expressar um perfil genético de proliferação e de produção de mediadores inflamatórios.
citocinas em especial, TNF-alfa, interleucina 1 beta e interleucina 6. As principais citocinas de inflamação crônica, que significa que são, na verdade, muito parecidas com as células tumorais, né? As células senescentes, porque elas deixam de funcionar e iniciam um processo inflamatório. E a gente sabe que a própolis tem todo esse mecanismo de anti-inflamação mediada pelo NF-κB, em grande parte, e que, para essas células senescentes, o processo inflamatório depende basicamente, para a produção de citocinas, da ativação do NF-κB. Olha que interessante. Então, se eu tenho uma inibição do NF-κB, o perfil SASP para a produção das citocinas é diminuído. E a gente, com isso, controla a inflamação associada às células senescentes e modula o processo de indução de apoptose dessas células envelhecidas, induzindo o processo então de limpeza, de cleaner. Nos Estados Unidos tem uma expressão para própolis que é senescent cleaner, que é um limpador de senescência celular. E a gente então introduziu essa metodologia para dar clareza à ação que a própolis pode produzir, né, dentro do contexto das células envelhecidas. Limpeza então dessas células senescentes. O que mais que a gente tem, então, a favor disso? Que há uma padronização em termos de concentração de ativos, da sua composição, uma indicação de uso validada, uma farmacologia conhecida, então nós temos todos os mecanismos descritos, papers, milhas de papers de trabalhos científicos, os cuidados, a definição dos cuidados para um efeito funcional mais efetivo na forma de uma cápsula, contendo então concentrações conhecidas, como eu disse, de artepelin-C e de bacarina, que são os dois marcadores principais da própolis para esse efeito antitumoral e o efeito anti-inflamatório. Então, nós temos uma padronização. Eu sei exatamente dentro de uma cápsula de 700 miligramas, e isso não existe em outras formulações de própolis, porque esse processo varia muito em relação à própria característica de produção do extrato de própolis, né? E aqui para a geração do citoprópolis são feitos lotes e padronizados em termos dos seus percentuais para garantir essa faixa de atividade biológica, com os marcadores específicos que, depois de administrados, serão absorvidos ao nível intestinal e farão uma concentração plasmática ao nível da corrente sanguínea, gerando então uma concentração efetiva no tecido-alvo para garantir o efeito anti-inflamatório, antitumoral, antioxidante, antimicrobiano, e que faz toda essa diferença na atividade biológica atribuída à própolis. Citoprópolis, então, é essa formulação que nós desenvolvemos. Foram 25 anos de estudos. Propriedades farmacológicas no mundo inteiro já foram descritas para própolis, né? Todas essas atividades já estão bem caracterizadas, mas só de atividade antitumoral para própolis verde, tá? Se formos colocar a própolis de uma maneira geral, pode multiplicar isso por 4, 5 vezes mais. Mas só de própolis verde a gente tem 763 trabalhos científicos até 2005, publicados somente no PubMed, que é uma base de dados que faz compilação de trabalhos científicos publicados em revistas internacionais, com pares, com avaliadores específicos, revistas de alto impacto. Então, até 2025, até esse ano, né, a gente tem 763 trabalhos publicados com própolis verde. Se a gente pegar trabalhos mais abrangentes, em línguas também além do inglês, em espanhol, em português, em outras línguas, vamos encontrar de própolis verde. Olha o termo utilizado, Green Propolis and Cancer, 37.300 trabalhos científicos validados no Google acadêmico. Não é pouca publicação que tem, não é uma substância natural
está entrando no mercado agora sem validação científica. Desses 37.300 trabalhos científicos, nossos são pelo menos 32 deles com a nossa amostra de própolis, mostrando os mecanismos de ação em vários processos fisiológicos. Compilei todas essas informações dos 28 anos de pesquisa, 25 de pesquisas com própolis, porque a gente continua ainda depois da publicação investigando, né? Fazem 3 anos então da publicação original e o ano passado publiquei também em espanhol, porque como a gente dá aula na Espanha para toda a América Latina e falava da própolis, e eles queriam um livro de própolis, porque ali está a história, né, do desenvolvimento da própolis verde do Brasil. Todo o estudo, os mecanismos de ação, doses usadas nos estudos, está tudo descrito em português. E aí eles ficavam enlouquecidos. Professor Niraldo, tenemos que tener acceso a esta publicación internacional en la língua espanhola. E aí a gente fez, claro, para que atendesse a essa demanda, a tradução e a atualização do livro em espanhol. Esse é o produto e os vários mecanismos que a gente demonstrou para eles. Ajuda na desintoxicação, tem um efeito senolítico da própolis, então, naquelas células envelhecidas que estão em fase de transformação oncogênica, tem esse efeito senolítico protetor. Tem um efeito anti-inflamatório pela inibição do NF-κB, tem um efeito antioxidante na redução do estresse oxidativo celular, que é a arma pela qual a célula tumoral usa para expandir, destruir as células vizinhas e expandir as suas próprias estruturas celulares. A gente tem ainda inibição do NF-κB e inibição da expressão desse fator de crescimento do endotélio vascular. Esse fator é especialmente importante para garantir a neoangiogênese. A neoangiogênese é o que alimenta o tumor para os processos de proliferação geométrica que acontece com as células. Então, o que a gente vê é que múltiplos mecanismos de ação não tem como o tumor escapar, né? A gente tem um efeito anti-inflamatório, tem um efeito antioxidante, aumenta ainda mais a expressão das enzimas antioxidantes do entorno tumoral, tem um efeito antiedematogênico por inibição da expressão da COX, da lipoxigenase e da óxido nítrico sintase, e ainda tem um efeito antimetastático, porque quando ele reduz a expressão do fator de crescimento do endotélio vascular, ele muda a capacidade de novos vasos a serem produzidos no entorno tumoral, ele reduz com isso a possibilidade dessas células em desenvolvimento tumoral gerarem um quadro de acesso, gerarem um acesso à circulação sanguínea para gerar todo esse processo de colonização à distância metastática. E esse é um efeito muito interessante, né? As doses recomendadas aqui, 12, a gente gera, em geral, 12 cápsulas por dia, dependendo da característica do agente tumoral. Mas, idealmente, precisa fazer uma avaliação contextualizada para ver quais protocolos terapêuticos adicionais a gente pode melhorar ainda mais a performance terapêutica do citoprópolis, né? Por isso é sempre importante e recomendado uma avaliação integrativa por um profissional da saúde que possa exatamente fazer esse diagnóstico preciso e individualizado da dose, da posologia dos mecanismos que associados podem garantir uma melhor performance de tratamento para o paciente. O fato é que uma cápsula tem 700 miligramas de um extrato padronizado das frações aquosas e etanólicas, então esse é o grande diferencial dos outros extratos de própolis que tem por aí. Nós pegamos a própolis dentro desse contexto, a resina da própolis, né? Não sei se alguém conhece, esse é uma própolis, não está mais tão verdinha porque ficou exposto aqui ao ambiente, e a gente desenvolve com isso um extrato aquoso, depois um extrato alcoso e um extrato etanólico, depois desalcooliza e desidrata esse alcoólico
concentrando-o dentro de um extrato mais concentrado. Depois disso, a gente converte isso em um extrato seco padronizado, então eu sei exatamente quanto tem de artepilin C aqui dentro, e depois gera o, es- as cápsulas contendo o extrato seco padronizado de própolis com as duas frações. Então, é todo um processo, em cada uma das etapas se avalia o teor de artepilin C e de bacarina, nesse caso, através do HPLC, que é aquele equipamento que separa cada um dos compostos e quantifica-os frente a um padrão específico que é corrido junto, e aí a gente avalia qual é a quantidade que tem de cada um dos compostos dentro dessa amostra. Controle de qualidade farmacêutico, isso, né? Os farmacêuticos aqui presentes sabem muito bem que isso é importante para a garantia da segurança terapêutica do paciente. Desfecho clínico desse paciente, resultados obtidos e perspectivas clínicas. O paciente ainda está em monitoramento clínico permanente e está usando hoje apenas reposição vitamínica e o citoprópolis. Continua vivo e bem saudável desde 2022. Em julho de 2022 tinha 59 de CEA e em 3 meses de tratamento, 90 dias. 90 dias e mais uns diazinhos ali, né? Mais quanto? 12 dias. 90, 102 dias, então, vamos ser mais precisos. A gente saiu de 59 num processo de expansão geométrica do tumor que estava acontecendo naquele momento, porque já tinha linfonodos aumentados, já estava no processo expansivo da lesão. E a célula tumoral é interessante, pessoal, porque ela começa uma gera duas, duas geram quatro, quatro geram oito, oito geram 16 e as 16 geram 64, 64 geram 528. À medida que a gente tem uma progressão do processo de expansão tumoral, a gente aumenta a geometria pela qual as células se proliferam. Por quê? Porque começa a ter uma expressão, um processo inflamatório no entorno, aumenta a chegada de sangue nesse local, aumenta o fluxo metabólico dessas células, e depois de um certo tempo, ela própria passa a se autoalimentar com a neoangiogênese. Aí, o processo expansivo geométrico é multiplicado muitas vezes. Por isso que às vezes a pessoa pega no mês, tem lá uma cabecinha de agulha do tumor em crescimento. Vai um mês depois, puf, já existe uma expansão muito grande, exatamente por esse fator de crescimento. No entanto, com 3 meses de citoprópolis, o CEA passou de 59 para 32. Isso aqui é proporcional ao nível de proliferação celular que está acontecendo. Mais do que isso, a gente viu, passou de um hemograma com 5.700 leucócitos para um quadro que deveria estar em expansão inflamatória, para um quadro depois de 3 meses de 4.400 leucócitos. Ou seja, diminuiu o quadro inflamatório em relação ao início do processo do tratamento, né? Então, isso é um ganho de qualidade que muitas vezes pode, diminuiu de 5.700 para 4.400. Sabe qual é a expectativa de estarmos numa progressão geométrica do quadro inflamatório? De 25 a 30 mil leucócitos aqui no quadro inflamatório. Estávamos com 4.400, reduziu ainda mais. Conclusão: o paciente apresentou um diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão estágio 3, com um quadro de CEA elevado, já para o processo de avaliação em progressão geométrica do crescimento tumoral. Mas, com o tratamento, teve uma redução da inflamação e do estresse oxidativo, teve uma melhora na tolerância ao tratamento, teve um suporte imunológico de qualidade e favoreceu, claro, um controle clínico, prolongando a sobrevida desse paciente com uma funcionalidade, ou seja, qualidade de vida
sobrevida com qualidade de vida. O que aconteceu hoje? São o que eram para ser entre 1 e 2 anos, no máximo estourando 2 anos, se mantivesse o tratamento quimioterápico convencional, mas a expectativa era de 1 ano pela complicação com o Covid. Já são 3 anos e 2 meses. E certamente virão muitos outros, porque o paciente está muito bem, obrigado. Não quis nem voltar para fazer a avaliação de PET scan, porque avaliou o sangue, baixou o CEA e já tá normal. Então não tem justificativa bioquímica para fazer os novos exames. Clinicamente está bem e está então em convívio com a família, já fazendo planos para viagens e fazendo novos planos de vida. Qualidade de vida e saúde plena, né? Então, ele tem 2 netos, então já está aproveitando, planejando levar os netos para Disney, fazendo viagens familiares. E isso é muito emocionante, né, gente? Porque uma pessoa que estava destinada com uma sentença de morte de 1 ano, de repente se deparar com a possibilidade de restabelecer toda a sua vida, todo o seu plano de longa duração com a família, estando ao lado deles, com saúde e com qualidade de vida, eu acho que isso não tem preço que pague, né? Não tem dinheiro que cubra essa felicidade proporcionada a essa família que agora pode conviver com o paciente por muito mais tempo. Esse é o objetivo da nossa jornada aqui, né? A gente ainda é pequenininho, a gente tem um número de alunos reduzidos, mas fantásticos, com uma capacidade já cognitiva e de resolução muito grande dos problemas que afetam a saúde das pessoas. E é esse o nosso propósito: levar a boa ciência e saúde para toda a humanidade. Quisera eu chegar nos 1.500 participantes lá do Congresso e transferir toda essa informação para que eles próprios fossem multiplicadores dessa boa ciência, né? Dessa capacidade resolutiva que a gente tem com a medicina integrativa para salvar mais vidas. Por isso, a gente abriu essa turminha 11. A turminha 11 é muito especial para a gente, porque isso é uma sequência, né, de formações. A gente vem formando aluno desde 2012, são multiplicadores dessa visão integrativa e da característica de tratamento dos nossos pacientes. E essa é a nossa aulinha de hoje. Muitíssimo obrigado pela presença. Abrimos para as discussões. Estava todo mundo tão quietinho hoje, né? Todo mundo. Professor, Oi, Diana. Diana, excelência, né? Eu Gratidão. creio que em breve essa luz toda, todas essas informações que o senhor carrega, tanto o senhor como a professora, elas vão chegar a muito mais pessoas e elas vão se apropriar desse conhecimento e ajudar outras, se Deus quiser. O bem Deus. vence sempre, né? O bem Sim. sempre se Não temos pressa, né? expande, né? Somos resilientes, somos É, pacientes. é, Estamos desde 2012, é. começamos com as aulinhas presenciais em São Paulo. Nossa primeira turma teve 32 médicos, lá em Belo Horizonte, foi em 2012. Eram só para médicos. Daí a gente chegou à conclusão de que, por que só médicos, né? Todos nós somos profissionais da saúde. Essa visão da medicina integrativa, da saúde integrativa, não pode ficar de novo somente na mão de uma classe profissional. E todos os profissionais da saúde têm a sua capacidade resolutiva, porque a gente está mudando paradigmas. Então, mesmo os médicos que têm uma formação sólida precisam transformar essa visão que foi produzida a partir da própria formação que tiveram na faculdade para uma visão mais ampla, mais integrativa. Então, por que não introduzir também outros profissionais, né? A Diana é nutricionista, dentista, odontóloga, né? Tá fazendo aí toda essa diferença no mercado. A doutora Liliana, farmacêutica, a Leandra, farmacêutica. Temos até uma convidada aqui que é do setor de direito, a Irena. Então, A Irena, que está aqui conosco, foi entrevistada no Betete comigo, que também é uma
uma experiência viva do poder dessa terapia de regeneração celular e de controle antitumoral. Fantástico. Professor, aí eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Tá? Na odontologia, nós temos muitos casos de lesões bucais. Algumas, por exemplo, que começam com displasias quelite-aquetínica, por exemplo, né? Lesões em lábio, muito relacionadas a incidências excessivas de luz solar. E aí a gente começa com algumas displasias, algumas leves, outras moderadas, outras mais invasivas, e a gente sabe que é uma lesão que tem potencial de se tornar maligna. Uhum, Aí eu gostaria de saber do senhor, eu fiquei pensando assim, nossa, será que se existisse uma forma da gente ter o artepelin C como com uso tópico também para algumas lesões bucais, será que isso é possível? E eu também gostaria de saber assim, como é que são as suas impressões sobre tratamentos de câncer bucal com uhum. citoprópolis. Própolis. Então, Diana, para a tua felicidade, a gente desenvolveu nesses anos de estudo um gel mucoaderente de própolis verde, que é capaz de ser colocado sob a lesão. É um gel à base que ele se adere à lesão, onde ela existe e faz Pega a sem regeneração. papo, sem álcool. Então, só um minutinho, deixa eu desligar aqui o som da Kátia. Então, dentro desse contexto, o processo funcional é local e que pode ser complementado pela via oral, né? Em que tu pode ter esse efeito sinérgico entre uma ação local e uma ação sistêmica. Além disso, a gente tem o gel dental, o creme dental, o fio dental, o enxaguatório bucal, além do gel ora base para deposição nesse ambiente. Foi desenvolvido também uma solução de irrigação em biobulbopectomia para proteção do canal dentário, proteção da raiz, né, durante os tratamentos de canais. Hoje usa basicamente hipoclorito de sódio, né, nesse É, ambiente. hipoclorito. E a gente fez uma, Clorexidina ou hipoclorito? isso, e a gente No fez uma caso. com própolis, que além de Olha só que fazer, o- legal. fazer o efeito antisséptico, já faz um efeito anti-inflamatório e cicatrizante regenerativo desse ambiente, né? Sem a lesão induzida pelo próprio hipoclorito ou a dessensibilização que acontece com o uso da clorexidina nas papilas gustativas, né? As papilas perdem um pouco de sabor, da capacidade de resposta aos estímulos de sabor. Tá certo. Obrigada, professor. Vou em busca É, dessa isso pomada. só por manipulação, daí a gente fez esse. Sim, sim. Mas dá para fazer a fórmula de prescrição e aí fazer o desenvolvimento na farmácia. Depois eu te Tá passo, bom. se tu quiseres, é Tá só bom. chamar no. Quero sim. Quero sim que puder ajudar as pessoas. Obrigada, professor. Gratidão, gratidão. Temos comentários, perguntas aqui. Vamos ver os comentários. Aula maravilhosa, Marta, obrigado. Que aula incrível, Irena. Se quiseres comentar também, te apresentar, Irena, será um prazer poder escutar um pouquinho da tua história rapidinho, para que as pessoas conheçam também essa outra possibilidade, né? Que tu tens Eu caso. quero, sim, eu quero. Mas como é que eu faço para aparecer? Parece que eu não estou aparecendo aí, né? Não, não estás, tens que ativar a tua câmera, Não né? sei, espera um pouquinho. É que eu estou aqui usando o computador e o celular, né? Então eu tenho que decidir o quê? Porque no computador eu não conseguia acessar o áudio. Então eu peguei os dois. Agora, como que eu faço para Vamos aparecer aí? pedir para iniciar o vídeo. Vamos ver se tu aceita, assim, pedir para iniciar o vídeo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Como que é o vídeo? Tá, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver. Ah, vídeo 7. Deixa eu ver. Não. Só se eu sair daqui e entrar só no. Ah, que pena, mas não dá para. Mas eu posso falar, né? Pelo menos as pessoas podem me ouvir. Podem sim. Vai ficar registrado aqui, né? Então, Eu queria muito aparecer aí, mas o que que eu posso fazer se eu não estou conseguindo, depois eu né? coloco uma fotinho tua na apresentação no final. Tá bom. Então, pessoal, é assim, eu já estive no estádio 4 quase morrendo, sabe?
E o que me salvou mesmo foi esse protocolo aí, com citoprópolis, associado a uma outra composição junto, né? Mas Ivermectina, assim, né? a ivermectina, isso, a ivermectina. E, gente, eu estou aqui viva, saudável, tive a oportunidade de participar até, nossa, uma entrevista com o doutor Niraldo, ao lado do doutor Niraldo, lá com o Betete, para contar minha história. Mas, pessoal, então eu acredito demais, demais nesse citoprópolis. Aliás, em tudo que é própolis, assim, eu gosto demais. Mas a própolis verde, desenvolvida aí, né, pelo doutor Niraldo, é fantástico, gente, fantástico. Posso falar de cátedra. E assim, 2021 eu estava assim, uma previsão só de 6 meses de vida, né? Incrível, né? E As pessoas incrível, darem incrível. uma data de validade para a gente, né? Não faz sentido nenhum. Eu estava arrasada, né? Porque chegar com esse. Eu estava arrasada. Mas graças ao bom Deus, né? Que me direcionou para realmente usar citoprópolis, tudo. Nossa, eu estou super feliz, gente. Bom, Então, Helena, assim, eu quero até fazer o curso aí, né? será muito Embora eu seja, bem-vinda. obrigada, embora eu seja completamente de uma outra área, mas eu não tenho problema porque eu adoro estudar. Então, eu encaro, né? Não tem problema, eu encaro, porque eu Bom, acho temos aqui a Marta, que é enfermeira, a Kátia, que é farmacêutica, a Diana, que é nutri. uhum. Aí, e aí temos outros profissionais, temos assistente social, já fez o curso de, Poxa, que legal. é, um político fez o curso para implantar lá em Minas Gerais, o sistema Nossa, público de saúde, ele era administrador, fez o curso aham, para aprender como implementar a fitoterapia no seu estado. E aí implementou lá a fitoterapia no sistema de aham, saúde de Minas. Assim, tem várias aham. vertentes possíveis, né, de conhecimento que possam agregar Sim, dentro do contexto. sem dúvida, sem dúvida. Então, eu vou realmente querer, vou entrar nessa, né? Que bom, Eu vou Helena, que começar a bom. estudar, Depois porque eu te passo depois eu te passo os links direitinho ali para tu, né, poderes acompanhar o nosso time aqui de formados e formandos. então, tá bom. Tá bom? Infelizmente eu não apareci, Pois mas, é. mas Não, fica aí a minha voz. a gente vai te ver em outros momentos por aqui também. Fica tranquila. Com certeza, com certeza. E muito obrigada, viu, pela Gratidão também. possibilidade. Gratidão também. E aí, Kátia, como vai? Tá microfone desligado, Kátia. Desculpa, eu estou em falta com o senhor, mas tenho novidades, ainda não as melhores, né? Não a gravidez, não a gravidez, Ah, ainda não, mas não, ainda não, mas ainda tenho. A gente tem que. Aconteceu desde o último encontro nosso umas mudanças, e a Isadora acabou fazendo hoje uma intervenção nas trompas, porque as trompas estavam muito entupidas e tinha uma aderida Hum, acho que ao ovário, e ela não balançava, sabe? Assim, ela não uhum. fazia esse movimento, Certo? que acho que é um movimento importante para a fecundação, né? Sim, sem dúvida. E aí hoje ela fez uma intervenção cirúrgica porque ela cismou bom, claro, o médico indicou também, e ela cismou que todas as amigas que fizeram uma pequena intervenção conseguiram uma gravidez de uma forma mais rápida, mas num- numa, numa consulta privada ainda a gente Vamos vai ainda evoluir. falar, vamos falar de novo sobre tudo, mas eu quero dizer que a gente já usou bastante o citoprópolis, eu já usei para o Max, para a Isa, eu também usei bastante e vou indicar também, tem uma pessoa nos Estados Unidos. Professor, qual o máximo por dia que pode usar dessas cápsulas? É uma pessoa com metástase, é um senhor com metástase generalizada. 16 cápsulas diárias é o máximo que a gente recomenda, Kátia. Quantas gramas dá isso, professor? Quanto Quatro, é? quatro cápsulas de 700 miligramas
De 700? Não, porque a pessoa está com metástase generalizada. Pode começar com 12 cápsulas para uma adaptação nos 7 primeiros dias. São 3 cápsulas 4 vezes ao dia. E depois, Pode chegar a 16, 4 cápsulas 4 vezes ao dia. Eles professor, em mas geral, são bem tolerantes. posso perguntar uma coisa? Claro, claro. E quanto tempo? 3 meses é o mínimo? Bom, a pessoa já está com uma metástase muito Uhum. avançada, Mas assim. associa a ivermectina também e a fosfoetanolamina. Eles têm lá nos Estados Unidos muito facilmente isso acesso. Eu já vi, eu vi. E quanto de ivermectina? Ivermectina pode ser 6 miligramas, três vezes ao dia, ou se for de 12 miligramas, Duas duas vezes. vezes ao dia. Isso. Ah, eu vi esse protocolo, eu já vi esse protocolo 6 vezes, de Pode 18 fazer, miligramas por dia, né? pode fazer 7 dias, descansa 10 e faz mais 7. Passa 10, faz mais 7. Professor, e a fosfoetilamida, como usa isso? A fosfo, comprimidos diários, sem toxicidade nenhuma, o que ela faz é ela transforma a própolis muito mais facilmente para dentro da célula, transporta pela facilidade que ela tem de adesão às membranas celulares e melhora esse transporte, além de ter uma prevenção também da destruição celular, né, associada às células normais, saudáveis, protege essas células e melhora o efeito antitumoral Professor, dos e essa quimioterápicos convencionais. ela tem que tomar junto com a citoprópolis ou Tudo não? junto, tudo junto. O protocolo da fosfo com a cito e com a ivermectina. Mas Potencializa eu sei, tudo demais. junto, mas eu quero dizer, e nos horários, por exemplo, se eu junto a cápsula de citoprópolis com a de fosfoetilamida ou não? Não, não, daí não. Cito é entre as refeições, fósforo é depois das refeições. E a Ah, ivermectina, aí não tem problema de ser junto com a própolis. tá. Porque a fósforo é lipossolúvel, então ela é melhor absorvida em ambiente com os conteúdos alimentares mais gordurosos, né? Sim, tá. A fósforo, tá bom. E o citoprópolis antes, tá bom. Professor, a gente usou já bastante, já compramos até da a Marília, já compramos no site, já compramos bastante, já usamos bastante citoprópolis, a gente gosta, acha muito Que bacana. bom, bacana. E que o senhor falou do gel dental? Eu achei uma coisa. O senhor falou que tem um gel dental de própolis, Gel dental, enxaguatório bucal, fio dental, que mais? O gel Hora Base. mas no site. No site tem também, tem um específico para aquelas eh, infecções por cândida, candidíase de orofaringe, Uhum. e para aquelas intercorrências associadas com a irradiação por radioterapia de cabeça e pescoço, que Não, acaba a pessoa nem gerando, vai fazer, professor. né? Só vai. E nesse caso também pode se usar para minimizar esses quadros de candidíase. Sabe o que que eu pensei hoje sobre isso, quando o senhor estava falando para essa. Eu vou só falar isso e vou parar. Uhum. Eu pensei sobre isso, que seria interessante esse enxaguatório bucal e esse gel dental de própolis, porque agora, eu fui numa dentista biológica, tem uma dentista aqui, não tem? Tem, doutora Tem uma Diana. dentista biológica e, e aí elas falam que quando você tira o siso, fica um pocinho assim que junta bactérias. E hoje o meu marido leu que o câncer de próstata está ligado a problemas também do dente. Leu em algum lugar isso sobre câncer de próstata com problemas de dente. Então, o que que eu vou fazer? Já que o senhor falou desse gel, desse enxaguatório, eu vou fazer essa pessoa fazer uma higiene muito forte na boca. Sem dúvida. Com isso, com citoprópolis. Então, achei muito, muito. Professor, põe o gel e a coisa para as pessoas fazerem essa higienização na boca. Sim, sem dúvida. Olha que interessante essa tua abordagem, porque na boca tem crescimento de bactérias, né? Bactérias gram-positivas, gram-negativas.
Quando a gente tem um perfil hipossecretor, ou seja, uma hipocloridria no estômago, a gente deglute essas bactérias. Elas passam pelo estômago inalteradas, porque não são mortas, chegam no intestino, num ambiente totalmente diferente do ambiente da colonização da cavidade bucal, e lá geram disbiose. Disbiose, sobrecrescimento bacteriano, encontram alimento, temperatura, tudo de bom, né, para as bactérias crescerem. E aí elas crescem nesse ambiente, geram disbiose, que gera inflamação intestinal, que aumenta a permeabilidade, que absorve o LPS, que vai lá para a próstata e gera uma inflamação na próstata. Nossa senhora, olha, tu vê o caminho onde chega o negócio? E lá, não só na próstata, pode chegar na tireoide, gera uma tireoidite, pode chegar na articulação, gera uma artrite, pode chegar no intestino, gerar uma inflamação, uma doença de Crohn, uma Uhum. autoimune. Então, dependendo de onde ela se instala, esse LPS gera essa resposta autoimunológica ou inflamatória. Então, agora, e por isso eu achei, na hora que o senhor falou do enxaguatório bucal e do gel dental, que eu achei meio prudente isso, achei bem Com interessante certeza, com essa certeza, indicação. com certeza. E a Diana está no caminho certo. Começou lá na boca, dentista, agora ela vai voltar com o conhecimento da nutrição e vai fazer toda a diferença. Com certeza. Amém. E agora a gente está vendo aqui a Irena ao Pois é, vivo tá e a assim, ó. cores. Olha, É, olha essa mulher, vê se ela tem prazo de validade. Cara, tu precisa ver essa figura, a energia que ela tem e a disposição, sem dúvida. graças a Deus. É, não é Quantas fácil, não. primaveras a senhora tem, doutora Irena? Tem 5 anos. Pois Melhor 5, 65 anos. é, Mas tô aí, né? Tô aí. 65, E não me sinto com 65 anos, graças a sem Deus. dúvida, Graças sem a Deus, dúvida. né? É isso aí, Marta. Seu irmão teve Crohn após infecção de implantes dentários. Eu conheci. O mais comum é endocardite bacteriana, né? Muito frequente, assim, pacientes que relacionam Streptococcus beta-hemolítico do grupo alfa, na boca e gera quadros, cardíacos, endocardite, né? Mas também infecções, da cavidade bucal podem gerar, como eu mencionei, outros quadros autoimunes, autoimunes. Uhum. Doideira isso, né? Professor, Pois não, Diana? a gente também tem a literatura já muito claro com relação de partos prematuros com doenças periodontais. Então, é Olha, muito importante que mulheres que estão tentando engravidar, elas consigam, complementem o pré-natal com uhum, a visita ao dentista, né? Para fazer o controle mesmo certo. da presença de tártaros, de toda a higiene que ela possa ter para evitar o acúmulo de bactérias agressivas e elas possam ir viajar para a placenta ou viajar para Sim. locais relacionados mesmo à manutenção desse feto. Uhum. Aí, ó, uma dica para Isa, Kátia. Professor, Hashtag fica a dica. É? fica. A gente explicava isso no grupo de gestante, no posto de saúde, que a Uhum, bactéria da cárie atravessa a barreira placentária e algumas crianças já nasciam com bactérias em cavidade oral de uhum. cárie. Olha só. Não. Por isso é complicado. Então a gente tinha a indicação de passar no grupo e já fazer o tratamento de Uhum. com o dentista para ver se não tinha cárie para não atrapalhar a gravidez e não ter parto prematuro, é uma verdade. Perfeito, perfeito, Marta. Muitíssimo obrigado por partilhar. Érica, tudo certo? Temos a Érica também, uma outra convidada nossa, que estava lá no congresso e está participando hoje da aula aqui. Espero que tenha gostado e se puder contribuir com algo mais, fique à vontade. Se quiser dar o teu oizinho para nossa turma também. Se não, a gente se despede de vocês, já
já deixando aqui nosso agradecimento pela presença das visitas e também Eu pelos que nossos alunos e agradeço. mentorados, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, E Eliane. até, né? Até daqui a pouco, porque a gente sempre vai se encontrar, né, pessoal? Com certeza, com certeza. Forte abraço, então, a todos. Obrigada, Vamos Então, muito encerrar a professor. obrigada. transmissão. Deus abençoe a todos. Um abraço, Boa tchau, noite. tchau. Tá? Tchau.